Olá, hoje vamos mergulhar fundo num dos livros mais poderosos já escritos sobre relações humanas. Vamos desvendar juntos as ideias centrais de como fazer amigos e influenciar pessoas do grande Dale Carnegie. Já repararam nisso? Algumas pessoas parecem ter um dom natural. Elas entram numa sala e toda a gente gosta delas. Elas conseguem convencer os outros, parecem ter uma influência quase mágica. Qual é o segredo? Será que existe mesmo um segredo? Pois é, a resposta, ou pelo menos um mapa bem detalhado, existe há quase um século e está toda neste livro. Não é só um clássico por ser antigo, é um clássico porque as lições dele continuam incrivelmente atuais, talvez até mais importantes hoje do que nunca. Ok, vamos começar pela base. Antes de passarmos para as técnicas e os truques, é preciso entender a mentalidade por trás de tudo. É aqui que se constrói o alicerce para qualquer relação de sucesso. E o primeiro pilar é este aqui, e é talvez o mais difícil. A ideia do Carnegie é simples. Nós não lidamos com seres puramente lógicos. Lidamos com criaturas cheias de emoção, de orgulho, de vaidade. Criticar alguém, na esmagadora maioria das vezes, não funciona. Só faz com que outra pessoa se feche, se defenda e, no fundo, crie ressentimento. Olhem só esta história do piloto Bob Hoover. Num show aéreo, logo depois de descolar, os motores do avião dele falharam. Ele conseguiu aterrar. Um verdadeiro milagre. Mas o avião ficou destruído. E a causa? Um mecânico, por engano, tinha colocado combustível de jato em vez de gasolina. Imaginem a cena. A reação natural seria gritar, culpar. Mas o Hoover fez o oposto. Ele foi ter com o mecânico, que estava arrasado, e disse: "Olha, para te mostrar que eu confio em ti e sei que nunca mais vais cometer este erro, quero que sejas tu a preparar o meu avião para o voo da manhã." É brilhante. Mostra como a compreensão e a confiança podem ser muito mais eficazes do que qualquer castigo. O Carnegie também usa uma analogia genial sobre pescar. Pensem nisto. Podemos adorar chocolate, mas se formos pescar, não vamos colocar chocolate no anzol. Porquê? Porque o peixe não quer saber de chocolate, ele quer uma minhoca. Nas relações humanas é exatamente a mesma coisa. Para conseguir a atenção e a cooperação de alguém, temos que falar sobre o que essa pessoa quer, não sobre o que nós queremos. E no fundo, tudo se resume a isto. É uma mudança de foco. Sair do eu e passar para o eles. Tentar genuinamente entender e servir os outros. Quem consegue fazer isto tem uma vantagem gigantesca na vida. Muito bem, agora que já temos a mentalidade certa, vamos às ferramentas práticas. Esta seção é como uma caixa de ferramentas, com 6 princípios concretos para fazer com que as pessoas genuinamente gostem da nossa companhia. E aqui estão elas. Parece simples, não é? Interessar-se de verdade pelos outros. Sorrir, lembrar o nome de alguém, ouvir com atenção, falar do que interessa à outra pessoa. E talvez o mais importante, fazer com que ela se sinta importante. E tem que ser de forma sincera. Cada um destes pontos é um superpoder. Um simples sorriso, por exemplo, é um sinal universal que diz: gosto de si, a sua presença agrada-me. E quanto ao nome de uma pessoa, bem, aí a magia é ainda maior. Parem um segundo para pensar nisto. Quando alguém usa o nosso nome, sentimos-nos reconhecidos, valorizados. É um elogio subtil, mas muito, muito eficaz. Mostra que aquela pessoa prestou atenção. E o contrário também é verdade. Esquecer o nome de alguém ou dizê-lo mal transmite logo uma sensação de desinteresse. É um detalhe minúsculo, mas com um impacto gigante. Certo, passemos agora para a arte da persuasão. E atenção, isto não é sobre manipular ninguém, é sobre como levar as pessoas a concordarem com a nossa forma de pensar, mas de uma maneira amigável, construtiva. Para explicar um dos princípios mais fortes, o próprio Carnegie conta uma história. Ele adorava passear o seu cão, o Rex, num parque perto de casa. O problema é que ele passeava o cão sem trela e sabia perfeitamente que era contra as regras. Claro que um dia foi apanhado por um polícia. Da primeira vez, o polícia deu-lhe um aviso bem sério, mas o Carnegie continuou a arriscar e, como era de esperar, voltou a ser apanhado pelo mesmo polícia. Só que desta vez, o desfecho foi totalmente diferente. Ele não levou multa nenhuma. Como é que ele conseguiu isso? O truque foi este: proatividade. Assim que ele viu o polícia ao longe, em vez de se esconder ou arranjar uma desculpa, ele correu na direção do polícia e antes que o outro pudesse dizer uma única palavra, o Carnegie disse algo como: "Senhor guarda, apanhou-me, sou culpado, não tenho desculpas, o senhor avisou-me e eu não cumpri." Ele admitiu tudo, de forma imediata e entusiástica. E aqui está o princípio em ação. Ao admitir o erro de forma tão completa e rápida, ele basicamente tirou o tapete de debaixo dos pés do polícia. O agente, que provavelmente já estava a preparar o sermão, de repente viu-se numa posição diferente. O seu desejo de criticar transformou-se num desejo de ser magnânimo. É uma jogada psicológica absolutamente brilhante.
Agora, outro princípio muito poderoso, dramatizar as nossas ideias. Vamos imaginar um estagiário que precisa apresentar os resultados do seu trabalho à administração. Em vez de começar com um "Bom dia, o meu nome é U", como é que ele pode captar a atenção de toda a gente logo no primeiro segundo? Ele podia começar a apresentação apenas com este número projetado no ecrã. Mais nada. Silêncio. A curiosidade na sala seria instantânea, certo? Toda a gente a pensar: o que é que este número significa? Era exatamente este o valor que o trabalho dele, mesmo sem ser pago, tinha poupado à empresa. Ao apresentar a ideia desta forma, ele tornou a informação em algo vivo, memorável, impossível de ignorar. É a mesma estratégia que o Steve Jobs usou quando disse 1000 músicas no seu bolso para lançar o iPod. É dramatizar. E chegamos à nossa última seção focada na liderança. Como é que se consegue corrigir alguém, dar feedback construtivo ou inspirar uma equipa a melhorar sem criar ressentimento e desmotivação? Aqui estão algumas das ideias-chave e reparem, o fio condutor de todas elas é sempre o mesmo: preservar a dignidade da outra pessoa, o seu sentimento de importância. A técnica de falar dos próprios erros antes de apontar o erro de outra pessoa, por exemplo, é fantástica. Humaniza a conversa e torna o feedback muito mais fácil de aceitar. Mas vamos focar-nos aqui numa ferramenta de liderança que é subtil, mas talvez das mais eficazes que existem: o poder de fazer perguntas. A diferença é enorme. Quando damos uma ordem, a outra pessoa simplesmente executa. Mas quando fazemos uma pergunta, estamos a convidá-la para fazer parte da solução. Isso estimula a criatividade e, mais importante, faz com que a pessoa se sinta dona da ideia. E quando a ideia também é nossa, o nosso empenho para que ela funcione é muito, muito maior. Muito bem. Depois de todos estes princípios, histórias e técnicas, se tivéssemos que resumir tudo a uma única grande ideia, qual seria a essência de toda a filosofia do Dale Carnegie? É isto. É tudo sobre empatia. A capacidade de, por um momento, sair dos nossos sapatos e tentar calçar os sapatos do outro. Tentar ver o mundo através dos olhos dele. Este é o verdadeiro segredo por trás de todas as interações humanas de sucesso. É a base de tudo o que falamos aqui hoje. E para fecharmos, fica aqui esta reflexão. Pensem numa conversa difícil que tenham que ter, ou numa relação que queiram melhorar. Como é que uma pequena mudança de atitude, aplicando apenas um destes princípios, poderia mudar completamente o resultado? Porque, no final de contas, o conhecimento é importante, mas é a sua aplicação que realmente transforma as coisas.